Como surgiu a comunidade de Arantina. A cidade de Arantina surge em função da estrada de ferro, com a construção de uma estação ferroviária em 1914. O lugar passou então a se chamar Estação de Arantina. Eram poucos os habitantes e esses pediam a construção de uma capela que fosse dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Esse pedido foi feito pelo então pároco da paróquia de Bom Jardim, Padre Francisco Rei, ao senhor arcebispo de Mariana, visto que a criação da diocese de Juiz de Fora ocorrera apenas em 1924, a construção da capela de Nossa Senhora Aparecida. Concedida a permissão para a construção da capela, era preciso um terreno para fazer essa construção. E com doações dos fiéis, foi comprado um terreno que tinha por proprietário o senhor Tobias José de Carvalho e sua esposa. Isso em agosto de 1819. Sem recursos para construir a capela, o vigário responsável decidiu pela construção de um barracão de pau a pique coberto de telhas para celebrar as missas. A partir daí, começaram a ser recolhidos recursos para a construção da capela definitiva. Formações de comissões para conduzir a construção. Entre os anos de 1919 e 1924, foram formadas várias comissões para a construção da capela, porém sem atingir o objetivo. Em registros que foram localizados na paróquia em um levantamento feito anos atrás, uma das comissões que foram apontadas era formada pelos senhores Manuel Garcia Landim, Antônio José Landim, Vicente Landim. Vicente Landim, fazendeiro, resolve assumir a construção com seus recursos pessoais, fazendo uma espécie de empréstimo à capela. Ocorre a inauguração dessa capela, da Capela de Arantes, em setembro de 24, ocorrendo festas e bênção das imagens da padroeira Nossa Senhora Aparecida, do mártir São Sebastião e de Nossa Senhora do Rosário. Tempos depois, foi inaugurado, num terreno doado pelo Padre Francisco Rei, a Casa Paroquial. Uma nova igreja. Na década de 1950, a população quis construir uma outra igreja, pois a capela de Nossa Senhora Aparecida já não cabia aos fiéis que compareciam às festas e às missas realizadas, uma vez por mês, pelo vigário de Bom Jardim, Padre Antônio. Então, em 1953, um grupo de pessoas que conversavam sobre construir uma estrada até a divisa do município de Arantina com Liberdade. Arantina, à época, ainda era um distrito que pertencia a Bom Jardim, porém possuía 2 cerâmicas, fábricas de queijo, comércio, exportava produtos agrícolas e industrial, principalmente para Barra Mansa, utilizando-se da estrada de ferro. Com esse grupo de pessoas, surgiu a ideia de uma construção de uma nova igreja. Havia uma promessa do senhor Joaquim José de Seixas para a doação de um terreno. Promessa essa confirmada pelos seus filhos, os senhores Tito, José e Maria de Seixas. Eles confirmaram que haviam essa promessa e que estaria lavrado no inventário do pai a doação de um terreno que era situado acima da estrada de ferro. Esse terreno foi medido pelo senhor Dr. José e pelo senhor Abelarde. Eles projetaram uma avenida para ligar a praça onde estaria a nova igreja e a estrada que ligava Arantina a Andrelândia. Padre Antônio foi consultado sobre a construção da nova igreja e autorizou. Em uma nova reunião, foi apresentado ao Padre Antônio o projeto feito pelo então estudante de arquitetura, o senhor Roberto Machado Lacerda. Padre Antônio achou que a nova igreja seria muito grande para aquele em tão pequeno distrito. Alguns até acreditaram que seria muito caro. Dr. José argumentou à época que a construção era pensando em uma Arantina do futuro e que se todos apoiassem, conseguiriam construir uma obra definitiva em 10 anos. Padre Antônio levou o projeto à Cúria Metropolitana para aprovação do bispo de Juiz de Fora, senhor Dom Justino. Em julho de 1954, iniciaram-se os trabalhos da construção, com a celebração de uma missa e com a bênção de uma pedra fundamental. Em agosto de 1961,
A festa de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião já foram celebradas na nova igreja, ainda inacabada. Durante todo esse processo de construção dessa nova igreja, vários fiéis fizeram rifas, quermesses, festas, várias maneiras de se arrecadar fundos para tocar a construção dessa nova igreja. Também para auxiliar nessa construção da nova igreja, também os fiéis fizeram alguns movimentos, como procissão de telhas, procissão de ladrilhos, saindo com uma imagem de Nossa Senhora, indo em várias casas na comunidade ao redor daquele pequeno distrito, com o intuito de arrecadar fundos para a construção daquela nova igreja na pequena cidade de Arantina. E em julho de 1965, Arantina recebe a visita do senhor bispo Dom Geraldo e Padre Antônio solicita a ele que benza a nova igreja. Durante toda a construção dessa nova igreja, a comunidade de Arantina, a Capela de Arantina, pertencia à paróquia de Bom Jardim. No final do século XIX, com a construção do trecho da Estrada de Ferro oeste de Minas, a EFON, começou um povoamento do lugar que viria a se tornar cidade. Aquele povoado surge às margens da estação ferroviária de Arantes, então situada no município da Mantiqueira. Por vários anos, o povoado pertencia a Bom Jardim. Anteriormente era denominado Várzea do Paiol, pois o fazendeiro Juca Pereira era dono de grande parte das terras do município e possuía um paiol onde guardava sua colheita. O povoado se consolidou com a fabricação de cerâmicas. Com o crescimento econômico, através da Lei Estadual 1058, de 31 de dezembro de 1943, cria-se o distrito subordinado a Bom Jardim e recebe o nome de Arantes, em homenagem à estação ferroviária. A emancipação do município ocorre pelo Decreto Estadual número 2764, de 30 de dezembro de 1962, instalando oficialmente a cidade em 1º de março de 1963. A paróquia. Em 1971, vem morar na jovem cidade de Arantina Padre José Vick, que em princípio ficou na então casa paroquial perto da hoje Capela de São Sebastião. Àquela altura, ainda não havia paróquia, mas uma capela que era atendida por Bom Jardim. Os moradores de Arantina, na época, os fiéis que frequentavam a Capela de Nossa Senhora Aparecida, a Capela de Arantina, tinham um desejo que aqui se tornasse paróquia. Então, juntou-se um grupo e procurou o padre José Vick para pedir que essa Capela de Arantina fosse elevada à condição de paróquia. Então, o padre José Vick fala que era preciso conversar com o pároco responsável pela paróquia de Bom Jardim, que atendia Arantina, Padre Antônio. A comissão que foi criada para solicitar a criação dessa paróquia é formada por inúmeras pessoas que se esforçaram imensamente para que a então Capela de Arantina se tornasse paróquia. Dentre alguns desses membros, cito o senhor Manuel, o senhor Marciano e o senhor Alderano. Há ainda muitos outros, que por alguma razão ou outra não foi lembrado, mas sinta-se homenageado, citado e recordado. Você também fez parte dessa comissão para a construção da tão nova paróquia na Capela de Arantina, que junto ao padre José Vick foram até Padre Antônio, fizeram o pedido para que a Capela de Arantina se tornasse uma paróquia. Padre Antônio disse que era preciso fazer esse pedido ao bispo, que se ele lhe concedesse, futuramente sim se tornaria uma paróquia a Capela de Arantina. Padre Inácio se dispôs e, junto com esse grupo de fiéis de Arantina e Padre José Vick, foram até a arquidiocese solicitar a elevação à condição de paróquia da então comunidade de Arantina. Padre José Vick, essa comissão e outros tantos fiéis se esforçaram imensamente e se sacrificaram muito para que a comunidade se tornasse uma paróquia. Após esses inúmeros esforços e sacrifícios realizados pelos fiéis da comunidade, juntamente com o padre José Vick, o excelentíssimo senhor Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, em setembro de 1974, fez a leitura do decreto de criação
da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Arantina. Nesse mesmo dia, em setembro de 74, foi nomeado o primeiro pároco e a ele entregue o livro de tombo com a transcrição da declaração oficial da nova paróquia. Nos registros arquidiocesanos, a instalação da paróquia ocorre em 15 de agosto de 1974, data esta em que celebramos a criação da paróquia de Arantina. Mas a ata de instalação canônica, com a comunicação, a leitura de decreto da criação da paróquia, ocorreu em 22 de setembro de 1974. Também foi nomeado, então, o primeiro pároco dessa nova paróquia, Padre José Vig, que ficou na paróquia até 1977. Neste período, o Padre José Vig fundamentou muitos trabalhos apostólicos que se estenderam até os dias atuais. Entre os anos de 1971 a 1977, os demais padres que atenderam a paróquia foram Padre Wilson Rogério Campos Delgado, de 1977 a 1980, Padre Afonso Magela Machado, de 1980 a 1982, Padre Augusto Moura Duarte, de 1982 a 1988, Padre Raimundo Inácio da Silva, de 1988 a 1991, Padre Dislau Narczuk, de 1991 a 2002, Padre Raimundo de Almeida Salles, de 2002 a 2004, Padre Anderson Januário Hudson, de 2004 a 2005, Padre Issa Hashimi Akel Tashman, de 2005 a 2007, Padre Silvio Joaquim Faria, de 2008 a 2009, Padre José Crispim Filho, de 2009 a 2010, Padre Sebastião Cândido de Carvalho, de 2010 a 2013, Padre Éder Martins Machado, de 2013 a 2017, Padre Luciano Atanásio, de 2017 a 2022, e Padre João de Souza, de 2022 até 2024. Com muita alegria, estamos comemorando 50 anos
da paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Arantina. Esse é um momento importante, é Jubileu de Ouro, 50 anos. Já os antigos, antes de Cristo, no Antigo Testamento, já comemoravam os jubileus. Jubileu significa alegria, alegria de 50 anos vividos com as graças de Deus. Portanto, é momento de elevar a Deus esta ação de graças por 50 anos desta organização paroquial, que não é outra coisa senão um instrumento prático para colocar nas mãos de Cristo os destinos da nossa comunidade. Cristo é o centro da paróquia. O altar é o centro físico da paróquia, onde se consagram o pão e o vinho, a Eucaristia, e de onde se fala a palavra para o povo. Então, no altar da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, nós queremos agradecer a Deus pelos 50 anos de bênçãos para esta comunidade paroquial de Arantina, sob o manto protetor de Nossa Senhora Aparecida. Parabéns aos paroquianos, parabéns aos padres que aqui trabalharam e que continuam trabalhando.